Neste momento, nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. É com muita alegria em meu coração que os apresento a todos a minha saudação, cumprimentando a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Com desejo sincero que essa paz possa encontrar em vossos corações, acompanhado com as bênçãos preciosas de Deus o nosso Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Que possa estar com todos os nossos irmãos aqui presentes. Desejo boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes a essa reunião e estendo-lhes os meus cumprimentos aos senhores internautas. Irmãos, para nós é motivo de muita alegria nós encontrarmos aqui reunidos em irmandade na casa de Deus, convicto a essa fé apostólica. Deixamos os nossos lares, os nossos afazeres cotidianos, para nós vir à casa de Deus buscar para nós o alimento espiritual que nós precisamos para nos vencer o nosso cotidiano. E neste momento, vamos esquecer os nossos afazeres cotidianos, elevar o nosso pensamento ao céu, para que nós possamos desligar desta terra e nos conectar-se com Deus. E o nosso pensamento agora estar voltado aos santos e anjos que nosso Deus já enviou, que tomarão parte do transcorrer dessa reunião, que já se encontra entre nós. Muitas vezes nós não contemplamos, irmãos, mas a nossa igreja está cheia de santos, de anjos que vieram do reino dos céus para participar conosco do transcorrer desta reunião. E neste momento, para que nós possamos dar início, nós vamos fazer uma oração. E eu convido por gentileza os que estão sentados se colocarem em pé. Em sentido de oração, vamos orar para nós oficializarmos a nossa reunião. Senhor Deus, nosso boníssimo Pai Celestial, aqui nós encontramos, ó Pai, reunido na Tua igreja, a Igreja Apostólica, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. A Igreja restaurada, a Nova Jerusalém que desceu dos céus para cumprir ou concluir a missão salvadora do Divino Mestre, revelando ao mundo tudo aquilo que ele não pôde dizer. Pai, nós sabemos que deste altar sagrado, daqui sai todo o alimento necessário para toda a igreja alimentar. Estes alimento que vem dos céus, para saciar a nossa sede, fortalecer o nosso espírito e nos preparar para a vida eterna no reino dos céus. Mas também estamos aqui, ó Pai, diante desse altar para prestar o nosso louvor e adoração ao Senhor, ao Divino Espírito Santo, a Maria Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, a Santa Vó Rosa e o querido e santo Irmão Aldo, e a todos os santos, profetas e apóstolos, com através dos nossos cânticos, louvar e bendizer o nome desses santos poderosos. Por isso, ó santo e querido Irmão Aldo, neste momento, sabendo que o Senhor deixou a glória do Pai, está presente entre nós. Como teu servo pastor, quero lhes pedir a tua ajuda para o transcorrer desta santa reunião. Que todo o trabalho da mesma, desde o início até o fim, seja feito à vontade do Senhor e não à nossa, mas que seja elevado ao trono do Pai como aroma suave, e possamos sair daqui com o nosso espírito fortalecido, alimentado na fé, no ânimo e na coragem. Pai, nós muito te agradecemos desde já por aqui estarmos reunidos e horas vamos passar juntos com irmandades, louvando e aprendendo com as tuas mensagens. Por isso quero me entregar em tuas santas mãos esta santa reunião iniciada, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar o hino do nosso Inar de número 1. Nós somos a Igreja Apostólica
Todos que têm seus lugares poderão se sentar. Eu convido a todos os nossos irmãos aqui presentes para junto nos cantar alguns hinos que está contido no hinar de nossa igreja. Vamos iniciando cantando o hino de número 58, ao povo apostólico avante. De número 54, aquele que é sempre santo. De número 51, o mal não pode nos vencer. Somos
Amém. E agora nós passaremos a ouvir a apresentação do coral, o hino intitulado Hora Feliz. Ora
Quando lá no céu eu for morar, bem preparado eu quero estar, servindo fielmente a Jesus, assim, pra ser da Santa Vó Rosa uma flor em seu jardim. Lá no céu existe um jardim em flor, feito com carinho e com todo amor, que a Santa Vó Rosa está preparando com seus filhos santos que da terra ela for levando. Esta igreja é um grande viveiro, onde está Jesus como um jardineiro.
que cuida de suas flores com todo amor, junto à Santa Voz Rosa, para Deus o Criador. Prezados e amados irmãos, agora neste momento, nós vamos meditarmos um pouco na mensagem. E após a meditação nesta mensagem, nós temos mais um hino para encerrar a nossa reunião. A mensagem que nos trazem nesta noite é uma mensagem muito importante para nós, para o nosso viver cotidiano, para o nosso trabalho, para onde nós estivermos, e até mesmo diante da sociedade, na igreja. É a base que nós não conseguimos viver sem ela, que é a união. Por isso esta mensagem trata da seguinte forma: a importância e o valor da união. Prezados e amados irmãos apostólicos, na história de nossa igreja temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união, promovidos pela Santa Voz Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância dessas virtudes tão essencial à vida com Deus e seus santos. Enquanto vivemos aqui na terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida e às tentações. Mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas quando estamos unidos em um mesmo ideal, na mesma fé, no mesmo objetivo de servir, um ajudando o outro. Religião significa exatamente religar o homem com Deus, se unir novamente ao Criador e se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus, registrado por São João, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E este deve ser o objetivo da vida com Deus, em perfeita união e consagração, para que tenhamos a salvação. Por isso o Santo Irmão Aldo nos ensinou tanto da necessidade dessa sublime virtude. Seguem resumidamente os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses. Por estar unido com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os ensina, os animam, aliás, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me dê grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de almas e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de serem elogios, aliás, de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superior a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses,
mas também os dos outros. Tenham entre vocês mesmos modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele deixou tudo o que já era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo São Paulo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Jesus e hoje também a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de corpo, alma e espírito, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja e não apenas o nosso próprio interesse. O corpo humano é um perfeito exemplo de união de órgãos com suas funções e objetivo junto ao espírito concedido por Deus, proporciona a razão, a consciência, a capacidade de vida material conforme idealizada por Deus Pai para seus filhos e consequentemente a grande harmonia de quando completar sua missão nesta terra, o Espírito se unir à glória celeste. O próprio casamento é a união do homem e da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis, confirmada por Jesus no Evangelho. E deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. Ou seja, uma só vida, uma só pessoa, um só espírito. Na música, a união das notas musicais formam as mais lindas melodias e canções que até o reino dos céus louvam a Deus e a seus santos, e aqui na terra, além de também ser um tributo de louvor e glorificação, alegra e emociona nossos corações. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da procriação, da perenidade e da eternidade. Por isso é que ela é ensinada desde o princípio, mostrando que até o início da criação descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu Filho e a seus anjos, e por isso disse naquele momento de união da criação humana: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo da sua fase de inocência, disse Deus novamente ao seu Filho e aos seus anjos: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, o homem é responsável pelos seus atos e escolhas, conforme seu livre arbítrio, e sujeito à lei eterna e imutável de Deus, que num gesto de amor nos deixa plantar o que quisermos, mas na sua justiça nos deixa colhermos tudo o que plantamos. Outro grande valor e exemplo de união é a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Jesus para unir em sua época seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar e eles precisavam daquele alimento santo para não se dispensar e lembrar sempre do Divino Mestre. Por isso disse: fazei isto em minha memória. Atualmente, nosso Senhor instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja para nos unir ainda mais a Ele através dos elementos eucarísticos, que após ungidos pelo próprio Jesus,
passam a ter as virtudes preciosas do seu corpo e do seu sangue, para que possamos estar ligados a Ele e sejam unidos a Ele, se lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, de sua segunda vinda e principalmente dos seus ensinos preciosos, registrado no Evangelho do Reino dos Céus. É neste propósito precioso de fé que pedimos a união dos nossos pastores e obreiros desta Igreja Apostólica, para que promovam a verdadeira fé que nos foi ensinada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em mensagem edificante de ânimo. Sejamos verdadeiros discípulos desta Igreja, sendo exemplo de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança, de compreensão, de amor e de caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou, e que sua mensagem seja o bálsamo tão esperado por esta Irmandade Apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais para darem o brilho às nossas reuniões, com mensagens cantadas e louvores de gratidão e glorificação a todo o povo apostólico e ao nosso Deus e seus santos. Respeitem uns aos outros, pois formam uma grande irmandade. Exerça o seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho dos pastores, se posicionando com parte integrante do ministério de nossa igreja. Lembre-se que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram a verdadeira união da direção do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa e daqueles que ainda vieram a esta igreja conhecer e viver esta fé, pois se cumpre a palavra de Jesus e haverá um só rebanho e um só pastor. Assim, nesta Santa Igreja Apostólica, com os ensinos e orientações que Jesus nos deu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com as bênçãos e proteção da Virgem Maria Santíssima, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus idealizou às suas criaturas aqui nesta terra. E depois desta vida, passamos a continuar em união eterna, lá nos céus, para sempre, com Deus e seus santos e anjos, no corpo celestial. Tudo isso é fruto do amor da criação, da união, de mistérios do Criador, nosso Deus, que quer nos unir a Ele, aos seus santos e anjos, para toda a eternidade. Meus prezados e amados irmãos, aqui nesta mensagem que nos fala sobre a importância e o valor da união. Irmãos, nosso querido e santo irmão Aldo, durante a sua trajetória terrena aqui nesta terra, ele bateu sempre nessa tecla da união. A Santa Avó Rosa, quando viveu aos 16 anos daquela época, ela sempre também bateu na tecla desta união. É tanto que ela mesma formou um hino e gostava muito que cantava aquele hino, sempre unidos. Irmãos, nosso santo irmão Aldo, em suas mensagens, sempre ele falou sobre a união. Por quê? A união, irmãos, ela nos traz uma grande importância e um valor, porque ela é a base
de todas as coisas, ela é a base da vitória desta igreja, ela é a base da nossa salvação. Irmãos, a união, ela é a base, é a sustentabilidade da igreja aqui na terra. Por isso que precisamos ser unidos. Nosso Santo Irmão sempre pediu para nós ser unidos. Quantos exemplos nós ouvimos através da união? Nós precisamos estar em um só corpo, unidos. Irmãos, aqui o conselho colocou alguns exemplos, falando também até da união dos membros do nosso corpo, da união das notas musicais. Irmãos, e por que nós estamos aqui hoje? Se trata de uma reunião, e quando se fala de uma reunião, é uma união de duas ou mais pessoas, quando se reúnem. E através da união dessas pessoas, vão tratar, por exemplo, lá numa empresa, elas fazem a sua reunião. Então se une as pessoas, funcionários, para tratar de alguns assuntos de interesse da empresa, até mesmo para estabelecer algumas regras e o andamento da empresa, e enfim. Mas nós estamos aqui numa reunião, tratando de assuntos espirituais, de um aprendizado. O que nos trouxe esse aprendizado? O que nós estamos aqui reunidos? E para isso acontecer, precisou do quê? Da união de todos nós, dos irmãos aqui reunidos, para se dar essa reunião. Então precisa da nossa união. E nessa reunião nós tratamos de assuntos moral, mental, intelectual e espiritual, para o nosso aprimoramento espirituais. Para quando nós sairmos daqui, nós termos, irmãos, a sabedoria para viver diante dessa sociedade corrompida e do mundo que está corrompido pelo pecado. Então, a importância da nossa união, ela é muito grande. Mas o que precisa, irmãos, é nós estar ligados a Deus, a Santa Vó Rosa, ao nosso santo irmão Aldo, lembrando sempre dos ensinos preciosos que ele nos trouxe. A união nossa que nós devemos estar é dentro do nosso lar, do nosso trabalho, aonde nós estivermos, e principalmente aqui, irmãos, na casa de Deus. Neste boletim aqui, muito fala sobre também a união do ministério da igreja. Porque o ministério da igreja, ele representa, irmãos, toda a igreja, aos demais, principalmente diante da sociedade. E também por nós termos, irmãos, um cargo valioso nesta igreja. Sabermos que um músico, irmãos, ou coristas, estão aqui para louvar a Deus, a Jesus, e transmitir uma mensagem como essas que foi transmitidos, mensagem cantada. Nós pregamos com a palavra aqui do púlpito, os músicos pregam com os hinos cantados. Os membros e todos nós juntos pregamos com a nossa vida, com o nosso comportamento. E a união, ela entra nessa parte porque ela é importante, porque isso representa quem nós somos, o povo da Santa Vó Rosa. No boletim está falando aqui que o nosso santo, a promessa de nosso Senhor Jesus, que se deu na vida do Santo Irmão, que haveria um só rebanho. Quando fala de um só rebanho, é uma união entre todos. Dentro da igreja, neste rebanho, não pode haver a divisão de pessoas, mas sim deve haver a união entre todos. Então, a união dentro da igreja, irmãos, ela é a base importantíssima,
Por isso nosso santo e querido irmão Aldo sempre recomendou de sermos unidos, trabalharmos com união. Me lembro de uma palavra, até mesmo de uma carta, irmãos, deixados pelo saudoso bispo dos anos de 1985, que ele direcionava palavra da Santa Avó Rosa aos obreiros, que disse assim: não se esqueçam de que, sendo consagrados e animados, fervorosos e vigilantes, de maneira que observem os ensinos e recomendações e as ordens da direção, quais são dados pela Santa Avó Rosa, são vocês um braço dela. Diz-nos a querida e Santa Avó Rosa, para ser dito ao ministério da Igreja: eu quero mais amor e união, mais harmonia entre todos os que servem, quero que sejam animados no servir. Ó irmãos, entendam ao apelo e ao conselho da Santa Avó Rosa e sejam assim como deseja ela. Confia, pois, que na verdade ela está preparando para um ministério ainda mais perfeito e mais próspero, mais feliz, mais cheio de futuros bons para a vida eterna. Foram abençoados por ela até aqui e muito mais serão doravante se entender o seu apelo, se atenderem o seu apelo. Ó amados, busquem com fé e amor a perfeita união e harmonia entre todos. Sejam apostólicos irrepreensíveis e verão um resultado maravilhoso do seu ministério e, consequentemente, receberão por vir o seu galardão nos céus. Então, irmãos, a Santa Avó Rosa sempre pediu esta união, não somente entre o ministério, mas entre todos nós, o povo apostólico. Devemos viver em harmonia um com os outros, seja no nosso lar, seja no trabalho, seja onde for, mas viver uma só vida em harmonia. Irmãos, quando ao início de uma formação de uma família, quando o casal está diante do altar, ao joelhar, irmãos, e o pastor então fazer ali as bênçãos de imposição às mãos, naquele momento, irmãos, deixa de ser uma só pessoa, deixa de ser duas pessoas e passa a ser uma só pessoa, uma só alma. Irmãos, isto é a harmonia, é viver em harmonia, é viver em união. E as bênçãos nupcial daquele momento, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ali juntamente com Deus, a Santa Avó Rosa e a Mãe Virgem Maria, derrama sobre aquela pessoa. Então passa a viver uma só pessoa e viver unidos. E através dessa união vão formando a sua família e vão crescendo e se desenvolvendo. Mas qual é a base desta família? É a união de duas vidas, irmãos, que se deu uma vida só. Então a união, ela é a base de tudo em nossa vida. Precisamos viver sempre unidos uns com os outros, dentro do lar, na igreja, em todo o trabalho, para que nós possamos, conforme está neste boletim, para que nós possamos vencer com facilidade as lutas de cada dia. As lutas, e quando surgem as tentações, se nós sermos unidos, nós estaremos unidos ao reino dos céus. Irmãos, vamos aproveitar o momento que nós vivemos nesta vida, para nós sermos sempre unidos e buscando nos ensinos preciosos do nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa
do nosso santo e querido irmão Aldo. Esta é a recomendação que, através desta mensagem que temos para todos nesta noite, que cada um possa viver uma vida feliz com a Santa Vó Rosa, com o santo irmão Aldo, e tendo sempre esta harmonia, sempre vivendo uma vida sempre em união com todos, e vencerão os seus dias de lutas aqui na terra. Para nos encerrar a nossa reunião, vamos ouvir um hino que tem como título Adoração ao Poder Celeste, com o coral.
eu agradeço a todos os senhores pela vossa presença, pela vossa atenção. Agradeço a todos os componentes deste coral, pelas belas apresentações que fizeram para abrilhantar a nossa reunião, complementando a mesma. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa abençoar a todos. Também agradeço aos irmãos de áudio e som que elevam a muitos lares, irmãos, tantos dos nossos irmãos como a muitas pessoas de bom senso, para acompanhar as nossas reuniões. Agradeço aos senhores internautas por um momento que passaram conectado conosco. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião. Eu peço por gentileza que estão sentados se colocarem em pé. Em sentido de oração vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai benditos, por hora nós passamos aqui reunidos no seu tabernáculo santo, em irmandade, convicto esta fé apostólica. Prestamos nosso louvor e adoração ao Senhor e a toda a corte angelical do reino do céu, aos santos poderosos. Agradecemos-te, ó Jesus bendito, nosso Mestre e Salvador. Agradecemos a ti, ó Mãe Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, tão quanto a toda a corte celestial de anjos e arcanjos que tomaram parte do transcorrer desta reunião. Neste momento, todos nós estamos aqui, ó Santo e querido Irmão Aldo, fazendo as nossas petições, as nossas orações, que seja em prol da vida de cada um, ou que seja da vida de parentes, amigos e conhecidos, mas que o Senhor toma o conhecimento, ó Santa Avó Rosa, e faz valer na vida deles, conforme o pedido de cada um. Neste momento eu também estendo-lhes as minhas mãos sobre esta caixa de oração e lhes peço ao profeta Santo Irmão Aldo e Santa Avó Rosa, com o seu poder da onisciência e onipresença, atendam o pedido que eles colocaram aqui em pedaços de papéis, que sejam feitos assim a tua santa vontade, profeta Santo Irmão Aldo, e dá eles conforme o mérito de cada um. E neste momento, ó meus ilustres irmãos, recebam as bênçãos de Deus, nosso Pai, as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, que estejam contidos na vida de todos, para todos sempre. Amém. Está encerrada nossa reunião, com a paz do Senhor, e até amanhã.